Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Levai as mãos, pecadores, purificai os vossos corações, homens de dupla atitude. Tiago 4, versículo 8. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez, diante de mais uma oportunidade para esta mensagem simples e objetiva que está lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos do 27 ao 28, que diz assim: como está determinado que aos homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, assim Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, e aparecerá uma segunda vez, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que esperam. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui vemos que ao homem está determinado morrer apenas uma vez. E muito tempo, um tempo atrás, quando eu ainda ficava jogando videogame, muitas das vezes, o entretenimento daquele tempo, quando ainda mais jovem, ainda criança, eu pensava que a mesma coisa que acontecia no caso do videogame era também na realidade, que no videogame a pessoa está lá jogando, e o que acontece? Morre, volta no início, dá game over, volta no início. E já na vida real não é assim. Como está escrito aqui, que ao homem está determinado morrer apenas uma vez. E é o que tem acontecido nos tempos de hoje, Muitos de nós não têm, assim, refletido sobre isso, em questão até mesmo de aproveitar a vida, de colocar a vida no seu devido lugar, pôr a casa em ordem, e até mesmo ajuntando muitas das coisas, não que nada disso seja errado, mas que, como está escrito, que ao homem está determinado morrer apenas uma vez. E aí muitas das vezes pensamos que teremos vida para muito tempo aqui, mas não percebemos que nós não vamos viver por muitos e muitos tempos aqui, porque desde que quando aconteceu aquela situação lá no Éden, do pecado de Adão e Eva, então a morte entrou no mundo. E então o homem está destinado a morrer apenas uma vez. E logo em seguida vem o juízo, Então, meus irmãos, nós devemos refletir, tudo sobre isso, em questão de não ficar só ajuntando muitas das coisas, juntando muitas coisas neste mundo, porque muitas dessas coisas que ajuntamos aqui nesta terra acaba nos desviando, nos tirando do foco e até mesmo pensando que vamos viver eternamente aqui. E assim, no versículo 28, Cristo se ofereceu uma vez só para tomar sobre si os pecados da multidão e aparecerá uma segunda vez, porém não em razão do pecado, mas para trazer a salvação daqueles que esperam. E aí, meus irmãos, nós que esperamos, por esta vida eterna, por uma vida que não vai passar, Cristo aparecerá pela uma segunda vez, mas para trazer a salvação. E assim devemos pensar, sobre essa questão, como eu disse lá, que um tempo atrás, nos tempos que eu jogava videogame, e assim eu imaginava, que a vida
era a mesma coisa que eu vivi ali naquele momento que estava jogando videogame, que morria, podia voltar no início, dava game over, retornava ao início, mas na realidade a vida não é nada disso. Nós estamos aí, né, próximo de encerrarmos mais um ano, e assim é a nossa vida. Nós seguimos em frente num caminho que não volta, né? E assim devemos refletir, né? Como está sendo a nossa vida aqui nessa terra, como está sendo a nossa passagem aqui nessa terra, porque ao homem está determinado que morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Então devemos pensar o que estamos vivendo, de que maneira estamos vivendo aqui, né? Porque logo em seguida vem o juízo, né? E assim, né? Devemos pensar, refletir e esperar, né? A salvação que o Senhor irá destinar àqueles que acreditam nele. E é isso, meus irmãos, eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade. Obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe.